pessoas que muitas vezes não sabem ler e escrever. Ele voltou com uma bolada de dinheiro, um sorrisão. A notícia é ruim. Do que a execução pública, você só pegou os últimos 5 anos. Clica aqui no inscreva-se, isso fortalece demais. E deixa o joinha. Brito Podcast, o maior e principal podcast Samba Pagode do Brasil, gente. Vamos nessa. Então, mas isso que você falou é chocante mesmo, né, cara? Assim, é muito... Tem uma disparidade grande, né? O artista às vezes fica multimilionário e o compositor que fez aquela obra, ele não consegue, às vezes, mudar de casa ali, né? Cara, assim, as realidades são duras, né, para os compositores, e especialmente num país, cara, que grande parte dos sucessos populares do Brasil são feitos muitas vezes, ou pelo menos eram feitos muitas vezes, por pessoas analfabetas, ou semi-analfabetas. Total. Quantos e quantos e quantos autores de samba, carimbó, de boi bumbá, de frevo, não sei o que, são pessoas simples, do povo, cara, são populares, são pessoas que muitas vezes não sabem ler e escrever. E aí, eu não estou dizendo que é esse exemplo que você deu, porque eu também não sei quem é, mas eu estou dizendo assim, tem muitos fatores. Um dos fatores pode ser esse, outro fator pode ser, tipo assim, o cara nunca formalizou o conteúdo dele, nunca correu atrás de uma documentação bem feita, então também nunca recebeu nada. Por exemplo, no meu workshop, cara, já passaram algumas pessoas que viveram essa realidade, tipo assim, de não saber que isso existe. E assim, deixa pra lá. Teve um caso que eu conto, que é um caso clássico, que não é exatamente um autor, mas é um músico da orquestra sinfônica, e que ele ganhava o salário dele na orquestra sinfônica, e ele era chamado para fazer um monte de produções, porque ele tocava violino com leitura à primeira vista, tocava super afinado, tocava lindamente, era um cara gente boa, não sei o que, blá, blá, blá. Então ele ganhava o salário da orquestra, carteira assinada, CLT pela orquestra sinfônica. Não sei se ainda é assim, mas na época era. E ele foi lá um dia no curso e falou, pô, cara, tem um monte de gravação voando por aí, que eu já gravei pra televisão, pra minissérie, pra cinema, não sei o que. Eu falei, cara, corre atrás disso, cara, porque assim, não sei nem onde é que eu vou. Eu falei, não, vou te falar, você vai aqui, vai assim, né? Isso tem a ver com as execuções públicas e tal. Cara, resumo, no dia seguinte, ele voltou com uma bolada de dinheiro, um sorrisão. Caralho, Fregonese! Não acredito, cara! Porra, foi o curso mais barato que eu paguei! Porque tem isso, né? Tem um retorno de investimento, né? Falei, cara, você nunca foi atrás? Eu falei, cara, eu não sabia nem que isso existia, cara. Olha como é que eu sou? Pô, eu falei, cara... Aí eu falei, cara, é isso. Eu falei, uma notícia boa e uma notícia ruim pra te dar. A notícia boa é que esse dinheiro é teu. Aproveite, desfrute. A notícia ruim do que a execução pública, você só pegou os últimos 5 anos. Porque o crédito retido, né, do que você gravou e tal, só fica retido por 5 anos. Então, assim, quanto antes a gente se interessar pelo assunto, aprender, fazer bem feito, formalizar, correr atrás, se estruturar, planilhar, enxergar, botar em gráfico e tal, mais fácil é o teu controle, entendeu? Assim, fica mais óbvio você enxergar e mais fácil de você controlar, entendeu? E essa questão dos músicos receberem tem muito a ver com a questão do ISRC, né? Que quem faz a produção fonográfica precisa cadastrar o ISRC para poder o repasse acontecer para quem gravou também. Então é uma coisa tão complexa que a informalidade, e aí o Fregonese pode me corrigir se eu estiver errado, a informalidade ela prejudica todo mundo, né? Porque aí o compositor não recebe, o músico não vai receber, o grupo não vai receber direito o que deveria receber, o artista, enfim, que gravar. Então, e eu sinto, Fregonese, que hoje a informalidade na base da pirâmide ali do samba, falando especificamente do samba, tá instaurada ali, né? Por falta de conhecimento, pelo processo também ser muito complexo, né? Sim. E aí, enfim, então, esse ponto do ISRC, eu acho que queria até que você falasse um pouco mais sobre o ISRC, porque é uma coisa que o músico pode até cobrar de quem ele vai gravar, né? Falou, pô, faz lá o ISRC, porque tu tem direito ao seu cachê para gravar, mas além disso você vai receber ali algo pelas execuções daquela música, né? Exatamente. Vamos lá. O ISRC, cara, ele é basicamente a certidão de nascimento do fonograma. Né? Quando a obra é gravada, esse fonograma gera um ISRC. Esse ISRC significa International Standard Recording Code. É um código internacional de normalização, padronização, normalização de gravações que o mundo inteiro reconhece. Não é um código brasileiro, é um código internacional. Sim. Mas o Brasil adotou esse código. E o que vem dentro desse código? Melhor, antes disso, ele tem que ser feito pelo produtor fonográfico, que é o responsável, que é o responsável por aquela gravação. E esse produtor fonográfico coloca para dentro do software lá que gera o ISRC as informações dos titulares de direito conexo.
e traz para dentro do ISRC a obra que foi... Porque assim, o nome direito conexo tem esse nome porque ele se conecta à obra quando existe a interpretação da obra e não existe só na música. Os atores vivem de direito conexo. A Fernanda Montenegro, quando fala um texto do Manuel Carlos, o Manuel Carlos é o autor da obra, a Fernanda Montenegro é a atriz que, enquanto intérprete daquela obra original, tem direitos conexos. Na música é a mesma coisa. Então você vai ter o autor das obras e quem as interprete, e quem interpreta obras, quando da gravação das obras, passa a ter direito conexo sobre isso. O ISRC é um código que normaliza esses fonogramas, que gera essas listas de a quem pagar e quanto pagar para quem, nessas categorias. Produtor fonográfico, que é o investidor, é o cara que botou grana para fazer a gravação, ou os caras, ou a sociedade, ou a empresa, ou a gravadora, ou o próprio artista, enfim, quem seja, o produtor fonográfico. Os músicos de acompanhamento, quantos sejam, e os intérpretes principais, quantos sejam. Sim. E aí você gera esse código internacional, e esse código internacional, óbvio, tem leitura mundial, onde tocar aquele código reconhece aquilo, né? Quem são os titulares por trás do fonograma. E aí, vamos lá. Quando o ISRC está bem feito, o fonograma tocou, não sei o quê, aí você vai ter tem 1000 outras camadas para você fazer o dinheiro chegar até na ponta dos titulares conexos, que é o caso. Por exemplo, uma delas é o pagamento do direito conexo, que é uma coisa que as plataformas, por exemplo, não fazem. Já estou dando minhas opiniões aqui. Então, assim, mas rádios, TVs, filmes, séries, minisséries, tudo que usa música gravada exige a presença do ISRC.